Graça e paz da parte de Deus e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o único mediador entre os homens e Deus, o único caminho que conduz à salvação, aquele que transforma o mundo com a sua alegria. Nós agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos prestando culto a Ele. Quero agradecer à Primeira Igreja Batista em Colubandê pelo que os irmãos têm realizado, mesmo à distância, mesmo quando nós temos tido dificuldade de nos reunirmos presencialmente, os irmãos têm demonstrado a sua fé, têm demonstrado o seu cuidado e zelo uns para os com os outros, e quero continuar dizendo aos irmãos: irmãos, permaneçam unidos mesmo na distância, permaneçam em comunhão, orem uns pelos outros. Queremos agradecer a Deus pela recuperação de nossos irmãos que estão enfermos e pedir também ao Senhor que esteja confortando o coração daqueles que estão enlutados. Temos muitas famílias enlutadas. Quero continuar pedindo aos irmãos que orem pela vida do nosso querido amigo, pastor Aldimar, lá da Primeira Igreja Batista, em Jardim das Esmeraldas, em Goiânia. O pastor, como eu noticiei aos irmãos, ele infartou, ficou 17 dias hospitalizado e agora já está no 14º dia de hospitalização em função da coronavírus. Pedimos pela sua família, pela sua esposa, pelas suas filhas, pelo seu genro, e, enfim, para que o Senhor continue confortando essa família tão amada, tão querida, e esse homem de Deus que está ali à frente daquela igreja há mais de 30 anos, fazendo com que a palavra de Deus seja pregada e anunciada no ministério que Deus tem abençoado muito ali, tanto o ministério de evangelismo, missões, oração, famílias, juventude. Tive a oportunidade de estar ali com ele e ver quão o Senhor tem sido misericordioso na vida daquele homem de Deus. E continuo pedindo aos irmãos, pedindo também pela vida da Jordana, essa querida irmã que tem demonstrado através da sua profissão, a irmã Jordana é médica oncologista, e como tem sido abençoadora na vida daqueles que estão ao seu cuidado, que Deus dispensou o seu cuidado. E que Deus continue confortando os nossos corações, nos dando sempre a alegria de viver na presença dEle. Eu quero compartilhar com os irmãos do texto que se encontra no livro de Neemias. Neemias, capítulo de número 8, dos versículos de número 1 ao versículo de número 3, do livro de Neemias, capítulo de número 8. E assim está escrito na palavra de Deus: E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homem como de mulheres, e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Que o Senhor aplique em nossos corações a sua palavra e nos torne receptivos nesse dia a ouvirmos a mensagem de Deus, a estarmos com nossos corações prontos a recebermos e mentes prontas a receberem aquilo que Deus tem para nós no dia de hoje através da sua palavra. Vamos orar, amados. Deus, nós te suplicamos, Pai, que nessa noite o Senhor fale através da sua palavra, que nós possamos ser todos, Senhor Deus, instrumentos vivos do Senhor para anunciar
e para ouvir, e depois para proclamar, para pregar a outros aquilo que nós iremos aprender nessa noite na Tua palavra, Senhor Deus. Te oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor continue confortando o coração daqueles que estão passando por momentos de dificuldade, de luta, Senhor Deus, contra essa enfermidade. Confortando o coração das famílias, Senhor Deus, enlutadas. Trazendo, Senhor Deus, a cada dia, fazendo com que a cada dia a esperança que há em nós, a esperança que o Senhor nos orientou a buscarmos e a mantermos, ela não se finde, Senhor Deus. Que possamos estarmos firmes nesses tempos tão difíceis. Que a nossa fé continue firmada no Senhor. É a oração que te faço em nome de Jesus, o teu Filho amado, nosso Mestre, Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amados, esse sermão, eu já preguei esse sermão em 2015, digo. Em abril de 2015, esse sermão foi pregado na primeira Igreja Batista em Colobandê. E hoje, com algumas alterações, eu trago novamente à memória esse tema tão importante para nós nos dias atuais. Experimentando o reavivamento. Os dias que se seguiram à reconstrução dos muros de Jerusalém foram como se o céu descesse à terra. Tudo ia muito bem para todo o povo. Mais tarde a situação piorou muito e o povo entrou em decadência em consequência do pecado. Então o povo experimenta um grande reavivamento. Reavivamento é um gracioso enchimento do Espírito Santo. Um genuíno reavivamento sempre trará bênçãos poderosas sobre o evangelismo, que é ganhar os perdidos para Jesus. Temos muito evangelismo e pouco reavivamento. As igrejas estão seguindo o tecnicismo da modernidade, bons equipamentos de som, templos confortáveis e toda uma parafernália de equipamento e iluminação. Pregamos na rádio, na televisão, na internet, mas os resultados não são comparáveis a outras épocas. Falta algo muito importante, falta poder. E eu queria, nessa noite, pensarmos com os irmãos, pararmos para pensar nos princípios que antecedem o reavivamento. O primeiro princípio que eu entendo que nós precisamos ter e pensar é haver quebrantamento. É preciso haver quebrantamento. No livro de Neemias, capítulo 9, nos versículos 1 e 2, a palavra de Deus nos diz que no dia 24 desse 7º mês, o povo de Israel se reuniu para jejuar, a fim de mostrar toda a sua tristeza pelos seus pecados. Eles haviam se separado de todos os estrangeiros, e em sinal de tristeza vestiram roupas feitas de pano grosseiro e puseram terra na cabeça. Então se levantaram e começaram a confessar os pecados que eles e seus antepassados haviam cometido. É necessário confessar e lamentar o pecado. Sem confissão de pecados não há reavivamento. Entender que não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado, simples assim. Imoralidade, mentira, ódio, inveja, má vontade, maledicência, engano contribuem para nos afastar do Senhor. Corações duros afastam o reavivamento. O orgulho e a presunção têm impedido a maravilhosa atuação de Deus em nossas vidas. O salmista Davi, ele nos mostra de uma forma muito clara, quando ele lá no Salmo de número 66, no versículo 18, ele diz: se eu atender o pecado do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Nossas orações muitas vezes têm sido impedidas em razão dos nossos pecados. O livro do profeta Amós, lá Amós no capítulo 5,
versículos 18 a 24, ele diz: o Senhor diz ao seu povo, a voz de Deus para o povo, através do profeta Amós. O Senhor diz ao seu povo: eu odeio, eu detesto as suas festas religiosas, não tolero as suas reuniões solenes, não aceito animais que são queimados em sacrifício, nem as ofertas de cereais, nem os animais gordos que vocês oferecem em sacrifício de paz. Parem com o barulho das suas canções religiosas. Não quero mais ouvir a música de harpas. Em vez disso, quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente, e que a honestidade seja como um rio que não para de correr. Queremos ver e sentir o poder de Deus, mas não abandonamos o pecado. A igreja do passado, ela não tinha a tecnologia moderna. Aquela igreja tinha poder, porque tinha um coração quebrantado. E ainda pensando nos princípios que antecedem ao reavivamento, eu gostaria de pensar também com os irmãos no reconhecimento da bondade de Deus. Neemias, capítulo 9, versículo 3, a palavra de Deus diz que durante mais ou menos 3 horas, a lei do Senhor, seu Deus, foi lida para eles. E nas 3 horas seguintes, eles confessaram os seus pecados e adoraram ao Senhor. Desculpa, irmãos. Havia muitos louvores e ações de graça. O povo aprendeu a contar as bênçãos. 3 horas ouvindo a palavra de Deus e outras 3 horas em louvor e adoração, oração e louvores. Sem o reconhecimento da bondade de Deus, não há reavivamento. Também podemos pensar num outro princípio que antecede o reavivamento. É o reconhecimento da nossa pecaminosidade. Neemias, capítulo 9, versículo 36, está escrito: tu foste justo em nos castigar. Tu tens sido fiel mesmo quando temos pecado. Deus, Ele espera que reconheçamos os nossos erros e os abandonemos. Ele está pronto a nos perdoar tão logo confessemos as nossas maldades. Pecado não confessado e pecado não perdoado. Alguns carregam verdadeiras malas cheias de pecado. Outros têm seus pecados de estimação, os quais eles alimentam todos os dias. Há um preço a ser pago pelo reavivamento, e a igreja de hoje quer experimentar um reavivamento. Entretanto, sem confissão de erros e práticas pecaminosas, não poderemos receber porção dobrada do Espírito Santo. Concluindo, e não esgotando o tema nos princípios que antecedem o reavivamento, eu queria pensar com os irmãos que o outro princípio que antecede o reavivamento é a renovação da nossa obediência. Neemias, capítulo 9, versículo 38, a palavra de Deus diz: por causa de tudo isso, nós, o povo de Israel, estamos fazendo por escrito um acordo solene, e as nossas autoridades, os nossos levitas e os nossos sacerdotes vão assiná-lo. No capítulo 10 do livro de Neemias, o povo sela um pacto ou concerto com Deus. Sem obediência não há reavivamento. A Bíblia diz que obedecer é preferível ao sacrifício. Obedecer é conhecer a vontade de Deus e vivê-la a qualquer custo. Precisamos urgentemente voltar ao primeiro amor. Que o Senhor continue falando para você, amado. Continue dizendo a você aquilo que nós precisamos ouvir. Dizendo para mim, dizendo para nós o que Ele quer que nós façamos. E a nós cabe obedecê-lo.
que Deus continue aplicando nos nossos corações a sua palavra. Agradeço mais uma vez a oportunidade que Deus nos concede de estarmos falando da sua palavra, falando do seu amor, falando da sua palavra, recebendo dela as orientações diárias para que nós possamos continuar servindo a esse Deus que tem nos abençoado sobremaneira. Quero mais uma vez agradecer a amada igreja, a primeira igreja batista em Colubandê, pelo amor que os irmãos têm demonstrado uns pelos outros. No dia 12, ontem, dia 12, nós estivemos distribuindo 20 cestas básicas, abençoando 20 famílias. E quero agradecer mais uma vez aos irmãos que têm contribuído, agradecer ao Conselho Fiscal, agradecer à liderança, à tesouraria, pelos irmãos, pela demonstração de confiança no pastor e na liderança do Ministério de Ação Social. Um fato digno de nota é que muitas famílias que mês passado foram abençoadas, esses meses nos procuraram, dizendo e nós mantemos sempre esse cadastro atualizado e sempre buscamos manter essas famílias no nosso cadastro, até que elas venham, como essas famílias fizeram, dizer que não precisavam mais, que esse mês Deus tinha aberto as portas das bênçãos para elas e não precisavam, como precisaram anteriormente, da ajuda da ação social da igreja. E isso, irmão, nos permitiu incluir outras pessoas que nós não tínhamos incluído e pessoas que se achegaram e nos trouxeram as suas dificuldades e nós, então, tivemos oportunidade dada por essas pessoas que nesse mês não precisaram ser beneficiadas de abrir portas para outras pessoas. E eu fico pensando, irmãos, num país onde a honestidade ela tem entrado em recesso, tem sido algo raro ou quase em extinção a partir dos nossos líderes maiores, e nós vemos pessoas simples, humildes, necessitadas, mas entendendo que a sua necessidade ela não está maior do que a necessidade do próximo e que elas podem, na sua necessidade, abençoadas pelo Senhor, continuar servindo ao Senhor e sendo honestas. Eu estava vendo os dados que nos mostram as pessoas que buscaram esse benefício que o governo federal liberou para as pessoas, que eles chamam de Corona Voucher e outros nomes que foram dados, mas num país que tem 200 e poucos milhões de habitantes, 170 milhões de pessoas procuraram usufruir desse benefício. Algumas pessoas eu conheço que não necessitavam, mas elas disseram: é meu direito. É meu por direito. Mas será que se elas abrissem mão desse direito, elas não estariam abrindo oportunidade para outras pessoas que não conseguiram? Fica uma grande interrogação, meus irmãos. Então eu peço aos irmãos que continuem orando, irmãos, uns pelos outros. Orando pela nossa nação. Nação imersa no pecado, na hipocrisia, na maledicência, nos bons costumes. Mas a esperança não está findada. Existe esperança. Eu creio, porque eu creio no Jesus, que transforma o mundo com a sua alegria. E esse Jesus é o Jesus que nós servimos, é o nosso Senhor, Mestre e Salvador.
Oremos. Pai bendito, Pai amado, mais uma vez quero te agradecer, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos conduzido. Te oro, Senhor Deus, pedindo pela nossa igreja, a primeira igreja Batista Curubandê, por todas as famílias que compõem essa igreja, Senhor Deus, por todas as famílias que congregam conosco, por aqueles, Senhor Deus, que têm se aproximado e têm estado conosco, compartilhando da alegria que temos de servir ao Senhor. Eu te oro, ó Deus, pedindo pelo restante de semana que teremos, e pedindo, Senhor Deus, que esse culto, ele não termine aqui, não termine na tua vida, amado irmão, que esse culto seja contínuo todos os dias de nossa existência, até a volta do Senhor. É a oração que te faço, que te fazemos, ó Deus. No nome santo, bendito e precioso Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Mestre, Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus a todos abençoe.